Olá, pessoal. Vamos aqui conversar um pouco sobre o software Hack-RAS, né? Tentar desvendar aos poucos aí ao longo de uma série de vídeos como é que funciona o software, né? Trazer algumas aplicações, tentar desmistificar o máximo possível deixar de uma maneira didática, né? Para que a gente consiga entender e desenvolver algumas aplicações. Então, eu trouxe aqui nesse vídeo, o objetivo é a gente tentar entender alguns pontos de como é que o software consegue calcular, né, ou resolver para determinados parâmetros hidráulicos, né, o fornecidos da de entrada, como é que ele consegue calcular, por exemplo, a altura do nível, a altura da água, né, em determinadas seções. Então, na verdade, para a gente entender isso, vamos partir de alguns uns conceitos básicos, né? Para você fazer uma simulação no Hack-RAS, né, você precisa desenvolver, né, o traçado de um trecho de um determinado rio, canal, né, seja ele natural, seja ele projetado que você deseja desenvolver. Além disso, você vai precisar também fornecer, né, determinadas seções, tendo em vista que é um modelo que resolve do ponto de vista numérico, né? A gente tem um caso real, um rio, é um trecho contínuo, né? E os dados e os resultados são contínuos, mas do ponto de vista computacional a gente precisa discretizar sempre. Então a gente discretiza no Hack-RAS, no modelo unidimensional, né, do Hack-RAS, a gente discretiza através de seções transversais. Então a gente precisa entrar, né, um dos dados de entrada são as seções transversais. Como é que a gente obtém essas seções transversais? Isso aí a gente pode abordar, né? Se é um software que merece muitos vídeos para a gente tentar explicar bem ele. Mas isso aqui a gente pode obter através de levantamentos topográficos ou de batimetria, né? Topografia ou de batimetria. E aí isso aqui também pode ser obtido de diferentes formas, né? Topografia convencional, com estação total, com levantamento de drone, né? Diferentes tipos de levantamento de drone, batimetria também, se for necessário, se for principalmente se for um trecho, né, que não seca, né, que não faz parte de um regime intermitente que passa parcialmente seco, que sempre está preenchido por água, então a gente precisa fazer uma batimetria. É com isso que você vai conseguir obter esses dados básicos, né? E aqui eu marquei dois pontos importantes aqui que eu trouxe para discutir, né? Vão ter dois pontos que vão ser bem importantes que você vai precisar fornecer como dado de entrada, certo? São as condições de contorno do problema. Imagine isso aqui como sendo, certo? As condições de apoio de uma estrutura. Então aqui a gente vai precisar fornecer condições de contorno. São pontos onde a gente conhece, né? Ou pressupõe que uma estimativa da altura do nível da água, com base em parâmetros, né? A gente consegue definir, né, nessas seções das condições de contorno os parâmetros hidráulicos necessários para calcular, a partir desses pontos, calcular os demais pontos, né, internamente. Então a gente fazendo um paralelo seria equivalente a gente conhecer, né, o deslocamento numa estrutura, por exemplo. No software, isso aqui são chamados de Downstream Boundary Condition. Acho que faltou um N aqui. E Upstream Boundary Condition, né? Considerando que o fluxo está ocorrendo de montante desse trecho aqui para jusante, que é esse trecho aqui. Você vai precisar fornecer uma ou outra ou as duas, certo? Se você estiver trabalhando no regime subcrítico, se você sabe que o comportamento vai ser subcrítico, você pode fornecer apenas a condição de contorno ajusante. Se você sabe que o regime é supercrítico, você pode fornecer apenas a condição de contorno de montante. Por que isso? Porque dependendo do regime, né, o software vai calcular a solução seguindo de montante para jusante, certo? Downstream para upstream, se for o regime subcrítico. Ou ele vai calcular de montante para jusante, certo? Se for no regime supercrítico. Isso está relacionado, certo? Até com efeito que pode ocorrer
dependendo do regime que se encontra. No regime subcrítico, a gente tem uma propagação de efeito de montante para jusante, por isso a gente parte, né? Parte do. Até de certo ponto não é bem lógico, mas a gente parte da condição mais jusante e resolve no sentido de jusante para montante. Por quê? Porque no regime subcrítico, os efeitos que estão a jusante, certo? Impactam as seções a montante, ou podem impactar, não necessariamente impactam, mas podem impactar a região a montante. No regime subcrítico isso não acontece, no supercrítico isso não acontece, por isso que a gente, fornecendo a condição de contorno de montante, a gente consegue calcular no sentido de montante para jusante. E aqui o que a gente vai estar tratando é de regime permanente, né? Portanto, não há variação, né? Não há variação de vazão, não há variação de velocidade ao longo do tempo. Então, pressuposto é que as variáveis não mudam com o tempo, né? Chamado no software de steady flow ou steady flow simulation. A base, né, para a gente estar trabalhando a solução é justamente a equação de Bernoulli, em que a gente está interessado na equação de Bernoulli calcular a altura do nível da água, né? O parâmetro CI é referente à elevação, né, do fundo do canal. Então, essa elevação do fundo do canal é obtida justamente através da topografia, da batimetria, né? E as velocidades, né, são calculadas com base em estimativas que a gente vai ver mais adiante. Então, as velocidades aqui eu marquei, né, um quadradinho para a gente dar uma analisada depois. E também a gente tem a perda de carga que ocorre entre seções. Então, aqui o que eu estou analisando é duas seções, né? Isolei duas seções aqui de um determinado trecho, né? E como é que é calculado, né? Vai depender, né? Se eu estou no regime subcrítico ou se eu estou no supercrítico, se eu vou calcular de montante para jusante ou de jusante para montante, mas a base, certo? Independente dessas duas condições que eu estou falando, a base é sempre a equação de Bernoulli ou a equação de conservação da energia, certo? E o método de resolução do REC-RAS é um método interativo, certo? A gente vai partir da condição de contorno, que pode ser a montante ou a jusante, em que nós conhecemos, né, um determinado lado da equação, e a partir, vou pressupor aqui que a gente está trabalhando, por exemplo, no regime subcrítico, né? Então a gente vai partir do ZI mais 1, ou seja, de montante, de jusante. E conhecendo isso aqui com base na topografia, isso aqui a gente vai partir da condição de contorno, né? Se a gente estiver na seção inicial, na seção mais ajusante, a altura do nível de água tem que ser conhecida e pode ser estimada com base em diferentes propriedades, né? Ou parâmetros fornecidos como input lá no software. Então, mas isso aqui tem que ser conhecido. A velocidade a gente consegue calcular e a perda de carga a gente consegue calcular. Vou mostrar mais adiante. E aqui eu trouxe um trecho do próprio manual do REC-RAS, né? Só fazendo uma correção, eu trouxe ali a equação clássica de Bernoulli, né? Em que aqui a gente tem a velocidade ao quadrado dividido por 2g, mas quando a gente vai analisar lá no manual, a gente vai perceber que tem uma pequena diferença, certo? Tem um coeficiente antes aqui da velocidade, se você for pegar a equação que consta lá no manual, certo? E esse coeficiente tem a finalidade de ser um ponderador, porque na verdade no REC-RAS a gente trabalha com um canal, né, que tem diferentes seções. Normalmente a gente tem uma seção principal chamada calha principal do rio e vamos ter as planícies de inundação à direita e à esquerda da calha principal do rio. Como a gente está tratando de um modelo unidimensional, somente, né, e aqui eu já deixei até marcado, certo? Somente uma única superfície de água é calculada. Somente uma única superfície de água é calculada. E, portanto, eu preciso estabelecer uma velocidade média para a seção transversal. Embora em uma determinada seção transversal, né, eu possa ter uma velocidade para esse trecho, uma velocidade para um trecho diferente, e outra velocidade diferente para esse outro trecho, eu vou precisar fazer uma velocidade média, né, para toda a seção transversal. É por isso que a gente tem esse fator adicional aí em relação à equação clássica que a gente costuma
estudar. E é justamente isso aqui que eu estou mostrando nessa figurinha, certo? Aqui a gente tem um canal subdividido em dois trechos. A gente vai ter uma velocidade, né, para esse trecho em azul e vai ter uma velocidade para esse trecho em vermelho. Esse alfa aqui é como se a gente estivesse estabelecendo uma ponderação, né? O que eu estou calculando aqui, na verdade, é uma velocidade média para toda a seção transversal. Por isso que eu tenho esse coeficientezinho alfa, né? Aqui a gente não vai entrar em muitos detalhes, tem uma formulazinha que explica como é que calcula esse alfa, mas tendo em vista manter o vídeo curto, né? E também a gente tem a finalidade, né, de ir abordando em vários vídeos, vamos subdividir os problemas, né? Então, está explicado aqui a base, né, o fundamento é a equação de Bernoulli, a equação de conservação da energia. Essa equação é que é utilizada para calcular a altura do nível d'água para cada uma das seções transversais, partindo de uma condição conhecida que são as condições de contorno. Então, eu trouxe aqui mais um trechozinho do manual, certo? Para comentar. E ele traz justamente essas equações, que ele chama de equação 2.1 e equação 2.2, certo? Como eu disse, as elevações E1 e Z2 são as elevações do fundo do canal, então, ou do fundo do canal, do fundo da plana de fundação. Então, isso aqui tem como base o quê? É a topografia, é a batimetria. O Y1 a gente vai partir no início da simulação das condições de contorno, que é o que a gente consegue calcular. Tanto vale também para as velocidades, né? Isso aqui tem que partir de um parâmetro conhecido, de uma seção conhecida, que é justamente a condição de contorno. E a perda de carga, né? A perda de carga HE é calculada através dessa equaçãozinha, certo? A equação leva em consideração dois tipos de perda de carga. A perda de carga devido à fricção e a perda de carga devido a mudanças que ocorrem entre duas seções transversais, devido também ao efeito de mudança na velocidade, né? Então são os dois fatores aí que vão influenciar na perda de carga, né, entre uma seção e outra. Essas duas equações formam a base para o chamado, né, método standard, né? Standard, se eu não me engano é assim que se escreve, standard step. Esse é o método padrão de resolução do REC-RAS. E aqui eu trouxe o procedimento passo a passo, como é que se faz, né? Como é que é feito esse cálculo, né? Então, primeiramente, né, é uma solução interativa. Então, a gente vai precisar fazer várias vezes o cálculo até conseguir encontrar um balanço, né, entre um lado da equação e o outro lado da equação, certo? Então a gente vai fazer um balanço, certo? Entre esses dois lados das equações, partindo de um que eu conheço e um que eu faço uma estimativa inicial. E aí eu calculo um novo valor e verifico a estimativa inicial, certo? O y2 inicial da primeira interação, ele está próximo do que eu calculei? Vou chamar de 1. Se ele não estiver próximo o suficiente, aí eu vou, com base no novo valor, que eu calculei, vou fazer uma nova estimativa. E aí eu vou partir para outro. Y2 da segunda interação. Ele está próximo do Y2, 1. E aí eu vou fazer esse procedimento várias vezes, né? É um processo iterativo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é assumir uma superfície, uma elevação de superfície de água, certo? Se a gente estiver falando do regime subcrítico, a gente vai partir, né, de jusante para montante. Jusante para montante. Ou de downstream para upstream. E aqui ele deixa bem claro nesse primeiro passo isso, né? Se eu estiver trabalhando no regime supercrítico, muda. Ó. No regime subcrítico, eu vou fazer uma estimativa para upstream. Se eu estiver trabalhando no regime supercrítico, eu vou fazer uma estimativa para downstream, né? Veja que a ordem, né, vai mudar, né? O princípio é o mesmo, só muda a ordem que eu faço o cálculo. Então, baseado nessa elevação assumida, né, estimativa inicial, eu determino certa velocidade e o que ele chama de convenience, né, que a gente pode tratar posteriormente em um outro vídeo, certo? Como é que o programa calcula, né, esse parâmetro que ele chama de convenience, com valores estabelecidos no passo 2, né?
Eu vou calcular a perda de carga SF, é a perda de carga distribuída que eu vou utilizar para calcular a perda de carga distribuída, né? É, com base na velocidade que eu calculei, com base no coeficiente aqui, que é utilizado para calcular a perda de carga distribuída ou perda de carga devido à fricção, eu consigo calcular a perda de carga total, é o HE. É o que ele chama aqui de resolver a equação 2.2 para HE. Eu vou determinar a perda de carga ocorrida entre um trecho e outro, entre uma seção e outra, né? Com os valores do passo 2 e 3, eu vou resolver para a equação 2.1 para a superfície de elevação 2, né, que ele chama. Ou seja, eu vou resolver partindo de jusante, calculei todos os parâmetros desse lado aqui, vou encontrar os parâmetros desse lado da equação. E aí vai ser o procedimento iterativo. Vou comparar com o valor que eu assumi, certo? No passo 1, e vou repetir até que ocorra uma convergência, né, de o que eu assumo e o que eu calculo. No caso, o que eu calculei anteriormente e o que eu obtive após mais uma interação, se for o caso. Então, o programa vai repetir isso para cada uma das seções transversais. A gente pode chamar de seções transversais duplas, né? Esse procedimento é entre duas seções transversais, né? Então, ele vai repetir sempre para duas seções transversais. Então, vou partir de uma para outra. Se eu estiver falando, né, de subcrítico, vou resolver nesse sentido. Partindo, né? Vai ter uma seção transversal, que eu vou dizer que é uma seção transversal especial, em que eu vou ter uma condição de contorno. Nessa condição de contorno, eu vou utilizar para calcular os parâmetros. Ou seja, eu sei os parâmetros na condição de contorno. Você precisaria saber ou vai precisar assumir, né? Que conhece, né? E até chegar também, dependendo se for um regime misto, você vai precisar colocar duas condições de contorno, né? Se você e como eu expliquei, se você vai optar uma ou outra, né? Então você vai chegar em outra condição de contorno aqui também, na seção mais a montante. E o RecRAS vai tentar resolver de forma interativa sempre entre duas sessões, né? Partindo de uma sessão para outra. Então é assim que o software, de uma maneira bem resumida, né, estabelece e calcula a superfície de elevação de água. No caso, como é que ele calcula a altura do nível de água, né, que é o parâmetro normalmente que a gente está interessado, mais interessado, né, vamos assim dizer, né, nas simulações. Então é isso. É lógico que a gente vai precisar fazer uma abordagem, né, em vários vídeos, né, tendo em vista que eu tentei manter bem resumido, mas acredito que já até passou do tempo que eu estava planejando. Então a gente vai precisar subdividir e trabalhar bem, né, nos próximos vídeos aí, trazer para tentar deixar o mais didático possível para a gente entender como é que o software funciona e, se possível, trazer algumas aplicações, né, dos softwares em casos os mais reais possíveis. Eu vou tentar trazer casos reais e vou também trazer os exemplos do próprio manual. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, né? Se vocês têm interesse nesse tema, deixem aí no comentário se vocês querem novos vídeos sobre esse assunto, tá? Um grande abraço.